Juiz critica meias-verdades da Argentina sobre dívida. Mercado reduz previsão de inflação em 2014 pela terceira vez seguida. Portugal já é o país da União Europeia onde nascem menos bebês. Salvador e Porto Alegre fecham julho com deflação, mostra FGV. Focus reduz previsão do PIB em 2014 pela 10ª vez seguida. Pedidos de falência sobem 23,7% entre junho e julho, aponta Serasa. Israel genocida faz limpeza na faixa de Gaza. Você está no Inquitrix, aqui é o Antônio Matheus, e no Brasil tem deflação. Aqui é o Paulo e a previsão do PIB do Brasil cai mais do que a minha nota. Aqui é o Guilherme e se for o Tyrion diplomático, tá valendo. Eu não entendi o que você falou. É o anão diplomático Tyrion. Essas coisas de nerd eu não entendo. Bom, vocês viram o que tá acontecendo lá na Argentina essas 2 últimas semanas aí? A dívida argentina, a inflação. A última vez que eu vi tava na merda. Então, um juiz norte-americano resolveu entrar na briga cobrando o que a Argentina deve aos bancos norte-americanos. E aí a Argentina agora tá brigando por isso, porque ela não pode ser cobrada dessa maneira. É o famoso devo, não nego, pago quando eu puder. Ela criou um fundo de reestruturação em 2005, não é isso? Com os credores. É. E, na verdade, os que não aceitaram este acordo, o juiz está tentando defender justamente esses que não aceitaram esse acordo de reestruturação, não é isso? Aham, exatamente. Mas uma cláusula que eu não me lembro qual que é a cláusula que diz que quando se faz um fundo de reestruturação, você não pode tratar os outros credores, os que não aderiram ao processo de reestruturação, de maneira diferente daqueles que aceitaram, entendeu? Porque, tipo assim, se eu aceitei o fundo de reestruturação com as suas condições, beleza, eu vou começar a receber daquele modo. Só que você não pode tratar o Matheus de forma diferente, tá ligado? Ele tem que tratar todo mundo de forma igual. Essa é a briga da... A maior briga da Argentina também é que ela é soberana. Ela não pode ser cobrada através de um juiz lá nos Estados Unidos. Eles não podiam ter feito esse processo nunca. Portugal é o país da União Europeia onde nascem menos bebês. O cara volta de Portugal cheio das preocupações portuguesas. É que ele virou português. Tem que falar um pouquinho. Você ajudou lá o procedimento de bebês? Não. Deu sua contribuição? Ele era comprometido aqui no Brasil. Mas A risadinha sem Portugal graça. Eles estão enfrentando esse problema de natalidade já há alguns anos. Em 2013, eles registraram a taxa mais bruta, a menor taxa de natalidade entre os 28 Estados-membros da União Europeia. Isso é normal em países desenvolvidos, né? É a primeira coisa que tem que falar. O Canadá tá se fudendo bonito com isso. Eu acho que o único país que tá em desenvolvimento aí brutal e que não tem problema quanto a isso é a China, né? Porra! E o problema que eles enfrentam é que a população está reduzindo a cada vez mais. No ano passado registraram 82 mil nascimentos, enquanto houve 106 mil mortes. Ou seja, 23 mil a menos, só por causa do saldo negativo. Eles têm perdido bastante habitantes por causa disso, e também a galera que tá saindo, né, cara? Porque ninguém consegue emprego naquele lá. Foda. O saldo migratório é muito grande. Só ano passado, 36 mil portugueses saíram do país. Para os caras estarem vindo pro Brasil, e tem vários, principalmente engenheiros. Sempre teve. Mas agora tá bem pesado. Tá. Cara, 36 mil habitantes, cara. Um país que tem 10 milhões de habitantes, 36 mil é gente pra caralho saindo. Tadinho do Portugal. Eu acho que isso tem que se fuder. Cara, acabou de voltar de lá.
mercado reduz previsão de inflação de 2014 pela terceira vez seguida. Isso quer dizer o quê? Que a inflação tá caindo. A inflação tá caindo em determinados lugares do Brasil. Só que daqui a pouco vai crescer de novo. Já todas as expectativas pro futuro já estão. 2015 vai tudo crescer de novo. E a inflação tá aí, né? Esse é o problema dos economistas, falam o que querem, né? Os caras, a gente tá no meio de uma eleição e já estão falando de inflação, de previsão de país. Como é que os caras sabem que quem é que vai ganhar, como vão agir? Sei lá, cara, acho que sempre tem expectativa, não importa qual a situação. Ah, sim, mas cada um faz a sua expectativa em cima do quem acha que vai ganhar. O Vitor, por exemplo, tem certeza que o Aécio vai ganhar. Olha só, certeza acho que ele não tem não. Certeza, ele não tem não. Deixa eu dar uma defendida aqui. Ele só tem grandes esperanças, né? Aécio Never? Ai, cara, outro dia eu vi uma frase no Facebook que eu chorei de rir. Errar é lulice. Persistir no erro é demais. Que babaca. Bem, e a outra notícia que combina muito com essa é que Salvador e Porto Alegre fecham julho com deflação. Pô, É louco. Porto Alegre, hein? Nem sabia que tinha deflação em alguns estados do Brasil. Na realidade, deflação é um problema, né? Porque Não, geralmente acontece porque a economia tá decaindo, não porque ela tá crescendo. A Europa enfrenta esse problema. Sim. Aí em Salvador caiu 0,54 e em Porto Alegre caiu 0,09. Em outros lugares, tipo Recife, São Paulo, não tá deflação, mas diminuiu o aumento da inflação. A gente tá em acumulado de 3,7. E o Rio de Janeiro, na pesquisa que eu fiz, tá maior a inflação. Mas tá acontecendo alguma coisa em Porto Alegre? Não vi nada sobre. Bem, Rio de Janeiro é caro pra caralho tudo. Rio de Janeiro, principalmente com a Copa. A Copa ajudou essa inflação. Inclusive sabe a previsão. Sabe onde não tá tendo inflação? Ah. Fortaleza, lá não tem inflação. Lá o ônibus ainda tá R$2. A cerveja lá tá R$3,20. R$3,20, cara. Não é latinha, não. Mas essa inflação, a previsão de inflação, da diminuição da inflação deve ter caído também por causa da Copa. A Copa forçou muito a inflação nesses estados. Nessa onda de redução, Focus reduz a previsão do PIB para 2014 pela 10ª vez seguida. Está reduzindo mais do que a minha nota na faculdade. Então, de 0,90 passou agora para 0,86. Então, é a previsão pro PIB de 2014? 0,86. E para 2015, a estimativa seguiu em 1,5% do crescimento. A projeção para o crescimento do setor industrial é de 1,15%. Né, a gente já conversou sobre o PIB aqui no Brasil em outros programas. O Brasil, o que sustentava o PIB era o consumo. O consumo tem caído desenfreadamente, então tá tudo cambaleando. Então, beleza, tem expectativa de queda. A previsão, na verdade, reduziu pela 10ª vez seguida e passou de 0,90 para 0,86. A redução do PIB é redução da economia brasileira, né? Sim. O PIB tá só sendo um reflexo do que a gente tá vendo aí fora. Inflação comendo solta, a galera parando de consumir por causa disso. Então, futuro apocalipse. Eu, se eu fosse o Paulo, eu tinha ficado lá em Portugal. Lá tá isso, mas pelo menos tem a Alemanha tentando salvar. Aqui, se der merda, velho, ninguém salva não. Essa notícia que o Paulo falou dá um gancho pro Banco Central prever juro alto por tempo adequado, entre aspas. Para lidar com a inflação mais elevada, os juros subiram acima de alguma medida razoável e vão permanecer nesse patamar pelo tempo que o banco falou, entre aspas, adequado. Eu não entendi o porquê. As pessoas estão parando de comprar, o PIB tá caindo, a gente aumenta os juros. Pra atrair capital, essa porra? Cara, o que me dá a entender é que eles parece que ignoram haver uma ligação e eles estão fazendo isso só para combater a inflação. Faz sentido. Parece... Então não tem gancho, né? No fim das contas não tem gancho. Se o governo considerar isso, que são duas coisas completamente diferentes,
vamos ignorar o PIB, a demanda e tudo o resto, vamos só... A inflação tá foda, vamos aumentar os juros. Ponto final. Pode ser isso. O que você acha, Paulo? Eu ia falar isso. O que tu acha dessa manteigada aí, ô Paulo? Oi, você tava falando do quê mesmo? Dos juros que tá alto, por que a gente acha que tá alto? Se o PIB, Tá. o PIB tá indo pro saco, vai aumentar os juros. Às vezes eles estão malucos, eles só querem melhorar o balanço de pagamento. Nem tem As que onde remessas. que isso vai pro pagamento. Não, é balanço de pagamento, caralho. Ah, paga. Tá, agora eu entendi. Tá ligado? Que a gente tem um saldo deficitário na conta corrente. Tá ligado? O déficit em transações correntes 2014 deu uma melhorada na previsão dele. De 81,65 bilhões para 81,45. Então, pô, pode ser isso. Ou então, às vezes, é uma manteigada só. Pode ser. Nos livros que ele leu lá, ele falou assim: aumenta essa porra desse juro, tá tudo caindo, aumenta o juro que dá até essa porra da certo. Mas e o PIB, senhor? Aqui nesse manual que eu tenho, o PIB tá em outro capítulo. Porque assim, aqui no Brasil é assim, né, mano? Tá tudo ruim, sobe o juro. Tá ruim, sobe mais ainda o juro. Caraca, Uma hora conserta, né? Uma hora conserta. uma hora vai, cara. Quando chegar em 45%, essa porra melhora. Esquenta não, cara. Eu pegar você já fez, então a gente pode fazer também. Caralho. Então, em Portugal, o maior banco privado de Portugal, que é o Banco Espírito Santo, que pertence à família Espírito Santo, que na verdade é um grupo que é formado por diversas empresas, e esse grupo está sofrendo um problema. Várias empresas decretaram falência, empresas do grupo, inclusive a brasileira Oi foi afetada por isso, porque a Rio Forte, que era uma das empresas, não pôde honrar os compromissos, e a Oi que comprou a PT lá. Então a treta tá forte. O cara tá quebrando, o BES da Angola lá tem 8 milhões de euros que eles não sabem para onde foi. E o cara que é o Ricardo Salgado, que é o cabeça do grupo, que é investigado por várias fraudes, várias tretas lá em Portugal, tá vendo as empresas caírem em efeito dominó. E o Banco Espírito Santo, que é o maior banco privado de Portugal, já logo viu o problema que dá isso no mercado, né? As ações do banco têm caído muito na Bolsa de Lisboa. Isso acaba gerando uma insegurança muito grande no sistema financeiro do país. Apesar do governo repetidamente estar dizendo que a banca portuguesa está segura, está sólida e que o problema do BES não afeta em nada, o mercado diz a todo momento que isso afeta sim. Você leu isso, ô Matheus? Vai injetar mesmo? Segundo o que eu li, o Banco de Portugal ele anunciou esse plano aí de resgate do Banco Espírito Santo. Essa notícia é de que data? É de hoje. De hoje? Ah, então. Porque até então, até a quarta-feira, os noticiários davam que o governo não ia intervir, e inclusive os partidos da oposição faziam forte crítica ao governo, que os portugueses não deveriam ser responsabilizados pela má administração de uma família, novamente. Ah, não. O valor, eu li no valor, falou que vai separar o Banco Espírito Santo e o governo vai injetar bilhões de euros. Mas tem que salvar, gente, porque é o maior de Portugal, se não salva, fodeu. Isso até me lembra um filme que eu vi uma vez. O Too Big to Fail. Exatamente, até me lembrando um pouquinho. Será que fizeram uma reunião com os coreanos? Bem, aí continua a notícia falando que os depósitos, créditos e clientes do Banco do Espírito Santo serão transferidos para um chamado novo banco, que será criado pelo Banco Central Português e terá capital de 4,9 bilhões de euros. Então, Na verdade, eles vão estatizar o banco. Provavelmente vão fazer igual os Estados Unidos fez, joga muito dinheiro lá dentro e depois devolve, né? Vamos tentar. Eles não devem estatizar o banco. A notícia não falou muito se esse novo banco que estão fazendo vai ser estatal, talvez seja. Porque com a GM, por exemplo, aconteceu isso em 2008, né? Ela ia quebrar, os Estados Unidos foi lá, comprou tudo e agora devolveu. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever Bem, então, e a última notícia antes de a gente falar sobre a guerra é aquele de pedidos de falência que sobem 2,7% nessa última passagem de mês, de junho para julho.
apontado pelo Serasa. Basicamente, vendo vários pedidos de falência, principalmente de microempresas, mas também tem consideráveis números de médias e grandes empresas. Falou que dos 141, 64 foram de microempresas, 41 de médias e 36 de grandes. E houve diminuição dos pedidos de... Qual o nome que dá quando volta? Recuperação judicial? Isso. Houve queda. Mais de 10% desses pedidos nessa... Ou seja, tá foda abrir negócio. Sempre teve no Brasil. Abrir negócio no Brasil nunca foi uma coisa muito fácil. Isso daí é a maior reclamação dos empresários. Juros altos, burocracia grande demais, etc, etc, etc. Taxações. Você tem o problema da inflação, que está sentando o couro nessas empresas, e você tem o problema dos juros, né? Os juros está tendendo a aumentar, então você fica mais difícil arrumar crédito para conseguir manter a empresa. Isso é uma coisa normal no Brasil, infelizmente. Israel genocida faz limpeza na faixa de Gaza. Basicamente, o que eles estão fazendo é isso mesmo, fazendo a limpeza lá, cara. Estão destruindo o bairro inteiro naquela porra, cara. Sumiram, matando gente em escola, caralho, as quatro, não estão nem aí. Isso aí. Os caras dão entrevista e falam assim... Mas a parte mais interessante é Israel falando que o Brasil é um anão diplomático. É um anão diplomático. Foi embora, porque ele realmente é. Não. Aí o cara foi lá e respondeu assim. Ele disse que o cara era o do vice. Teve uma trocazinha de farpa. Aí que o maluco lá de Israel, sem noção, falou que desproporcional era perder de 7-1. Caralho. Desproporcional era perder. Caralho, os caras estavam viajando mesmo. Aí depois o nego falar mal do Manteiga, o Manteiga pelo menos não ia falar uma merda dessa nunca. Como é que o cara, diplomata, me fala uma merda dessa que desproporcional é perder de 7-1? Primeiro chama a gente de anão diplomático. Depois fala que o problema não é a guerra, o problema é perder de 7-1, que isso que é vergonha. Eu só não entendi porque foi Israel que falou do anão diplomático. Não, a treta foi o seguinte: os países geralmente se posicionam em relação às guerras. Se posicionou contrário à intervenção de Israel e disse que essa intervenção era desproporcional. Aí eles responderam o seguinte, que o Brasil era um anão diplomático. Aí o cara foi lá e falou assim, isso aí, o cara que disse isso aí é o vice do vice, dando como se o cara não tivesse importância nenhuma, tá ligado? Aí ele foi e respondeu ainda que desproporcional era perder de 7-1. Mas Israel tá maluca, né, cara? Ela tá sentando o couro lá em Gaza, falando mal do Brasil. Tudo bem que o Brasil realmente é uma bosta de país, mas não precisa jogar na cara. E foda-se o mundo. Mataram gente pra caralho desde que começou essa treta toda. Eles vão só invadindo. Ó, pega o mapa aí e vê como é que Israel se expandiu sobre o território. Agora Gaza é apenas uma faixa. A faixa de Gaza. E depois que acabar essa guerra aí não vai nem faixa mais ser, moleque. Vai ser só um territóriozinho, um condomínio de Gaza. Tá foda, tô matando todo mundo mesmo, cara. FMI atualizar cotas com preço... É cotas. Quando é que você vai perceber que é cotas? Eu não consigo falar cotas, eu acho desrespeitoso. Eu sou contra cotas. Outra notícia importante. Atores de The Big Bang Theory finalmente têm contratos renovados até a 10ª temporada. Vai se fuder.